Você consegue imaginar um exército inteiro, dezenas de milhares de homens parando, avançando ou morrendo, não porque faltou coragem, munição ou plano, mas porque uma mensagem não chegou? Agora imagine essa mensagem existindo, escrita ou falada, a poucos quilômetros de distância, e mesmo assim sendo engolida por um mundo em que o chão treme, o ar é cortado por estilhaços e cada metro de fio esticado vira um alvo invisível. Na Primeira Guerra Mundial, antes de drones, satélites e redes digitais, a vitória muitas vezes dependia de um detalhe brutalmente simples: quem consegue falar com quem, quando e com quanta certeza. Essa é a história das comunicações no campo de batalha, telefone, mensageiros, pombos e rádio, e do problema do comando sobre fogo. Um problema que não aparece nos mapas bonitos do Estado-Maior, mas decide o minuto exato em que uma ofensiva se quebra, um contra-ataque chega tarde, ou uma artilharia dispara no lugar errado. Nos relatos e relatórios militares do período, aparece uma tensão constante. Os comandantes precisam de controle, mas a guerra industrial cria ruído, distância e desintegração. O general planeja como se estivesse movendo peças. O fronte reage como se cada peça tivesse vida própria, isolada, cega e surda. Em documentos oficiais britânicos e franceses do pós-guerra, relatórios e histórias regimentais compiladas a partir de diários de operações e After Action Reports, a palavra que volta em diferentes idiomas é sempre a mesma ideia: dificuldade de ligação, perda de contato, linhas cortadas, ordens não recebidas. E quando isso acontece, não é um detalhe administrativo, é o momento em que a guerra escapa das mãos. Para entender por que isso era tão decisivo, vale abrir o que os militares chamavam de C3, Comando, Controle e Comunicações, antes mesmo de o termo virar jargão moderno. Comando é decidir, controle é transformar decisão em ação coordenada, comunicação é o canal que liga os dois. Numa guerra de movimento, como em 1914, as colunas precisam de mensagens para ajustar marcha, explorar brechas, evitar fogo amigo. Numa guerra de trincheiras, como a que se consolida depois, a coordenação exige precisão ainda maior. Infantaria e artilharia precisam sincronizar horários e mapas. Reservas devem saber a hora exata de sair. Unidades vizinhas precisam manter contato lateral para não deixar um flanco aberto. Só que o fronte, em 1915 e 1917, é um lugar onde nada fica intacto por muito tempo, nem o terreno, nem os homens, nem os meios de falar. O primeiro grande protagonista dessa história é o telefone. Em teoria é perfeito, rápido, direto, permite correção imediata. Em prática, no ambiente do fronte, ele vira uma vantagem frágil e por isso mesmo um vício, porque uma vez que você prova a velocidade do fio, você passa a planejar como se essa velocidade estivesse garantida. O problema é que o fio vive no mundo físico. Ele precisa atravessar terra arada por obuses, passar por postes, árvores, paredes, valas, precisa ser estendido por equipes de sinalização, precisa ser reparado por homens que, para chegar ao ponto do corte, expõem o corpo ao mesmo fogo que cortou o cabo. Em memórias de sinalizadores e nos manuais e instruções compilados por serviços de comunicações, especialmente britânicos e alemães, a descrição é quase mecânica. Uma linha é instalada, funciona por minutos ou horas, é cortada por bombardeio, improvisa-se uma rota alternativa e o ciclo recomeça. O telefone era tão central que muitos exércitos criaram uma espécie de anatomia da rede. Linhas de retaguarda, mais seguras, linhas avançadas, mais vulneráveis, e pontos de troca que viravam nós críticos. O risco não era apenas o corte físico, havia também interferência, cruzamento, escuta e confusão. Em setores densamente cableados, especialmente quando linhas eram estendidas às pressas, havia relatos de chamadas que caíam em outra unidade, de circuitos compartilhados, de ruído causado por umidade e lama. Esse tipo de problema aparece de forma indireta em diários de operações. Ordens registradas como enviadas e horas depois repetidas com urgência, como se não houvessem sido recebidas, não porque alguém esqueceu, mas porque o sistema que parecia moderno, na verdade, era vulnerável à artilharia e ao caos do terreno.
E aqui entra o problema do comando sob fogo. Se você está num posto de comando, você enxerga o mapa e ouve o telefone. Você acredita que a linha define a realidade. Mas a linha pode estar mentindo, não por intenção, e sim por silêncio. Quando a comunicação cai, o comandante enfrenta uma terrível escolha: esperar e perder o tempo da batalha ou agir com informação incompleta e correr o risco de piorar tudo. Muitos dos erros que depois viram lições aprendidas nas histórias oficiais, ataques que avançam sem apoio, unidades que param no meio do objetivo, artilharia que não desloca o barramento, começam exatamente nesse dilema: agir sem ligação ou ficar paralisado por falta de confirmação. Se o mensageiro era o plano B humano do telefone, o pombo-correio era o plano B biológico quando tudo o mais falhava. Pombos já eram usados em guerras anteriores, mas na Primeira Guerra eles ganham um papel sistemático em vários exércitos, especialmente para comunicações de postos avançados isolados. O princípio era simples: você leva o pombo ao fronte. Ele casa com o pombal na retaguarda. Quando você precisa enviar notícia, prende um bilhete e solta. Ele tenta voltar. Parece primitivo, mas tinha vantagens reais. Não depende de fio, não depende de eletricidade, não depende de um corredor atravessar terreno batido. Mas pombos não eram magia. Eles funcionavam em certas condições: distância razoável, clima minimamente favorável e um caminho aéreo que, embora perigoso, ainda oferecia alguma chance. Eles falhavam com neblina, tempestade, fumaça densa, gás e, importante, com predadores e tiro. Há relatos de pombos abatidos por fogo ou perdidos. O fato de haver treinamento, unidades especializadas e pombais militares mostra que, quando funcionavam, eram confiáveis o suficiente para justificar investimento. Em coleções de museus militares e arquivos, existem fotografias de pombais móveis, cestas de transporte, mensagens em cápsulas, e em relatos de unidades cercadas, os pombos aparecem como o último fio com o comando. É aqui que precisamos fazer uma distinção didática. Pombos eram excelentes para uma coisa: enviar do ponto avançado para trás. Eles não eram, em geral, um sistema de duas mãos fácil. Você não liga de volta por pombo. Isso cria assimetria. O comando recebe informação, mas responder exige outro meio. Em operações dinâmicas, isso limita o pombo. Em situações de isolamento extremo, um posto avançado cercado pedindo apoio, ele brilha. E então chegamos ao rádio. Hoje a palavra rádio sugere instantaneidade e ubiquidade. Em 1914, o wireless militar estava em transição. Marinhas já valorizavam rádio há anos. Exércitos terrestres usavam, mas com limitações severas. Equipamentos eram pesados, exigiam energia, antenas e operadores treinados. Muitos aparelhos tinham alcance limitado ou exigiam condições específicas. E, talvez mais importante, rádio é uma transmissão pelo ar. O inimigo pode ouvir. Isso não é um detalhe. Em documentos e debates técnicos do período e nas práticas que evoluem durante a guerra, aparece a preocupação com interceptação e direção de sinais. Se você transmite em claro, você entrega sua posição e intenção. Se você transmite com cifra, você precisa de códigos, disciplina e tempo para codificar e decodificar. E tempo, de novo, decide batalhas. No início da guerra, em muitos setores, rádio era visto como complemento, não como substituto do fio. Em algumas frentes, especialmente com artilharia e observação, surgem usos mais sistemáticos conforme a guerra avança. Comunicação entre observadores avançados e baterias, e coordenação com aeronaves, que também entram como plataformas de observação. Mas mesmo aí, a guerra mostra limites. Interferência, falhas de equipamento, dificuldade de manter sigilo. E há uma ironia: o rádio resolve o problema do cabo cortado, mas cria o problema do inimigo escutando. A tecnologia não elimina o problema do comando, ela o transforma. Para o público leigo, vale explicar como isso se traduz numa batalha típica de trincheiras. Imagine uma ofensiva planejada. A artilharia dispara um barramento rolante, uma cortina de fogo que avança em saltos cronometrados. A infantaria deve seguir atrás, a uma distância segura.
Se a infantaria ficar para trás, o inimigo sai do abrigo e atira. Se a infantaria avançar rápido demais, entra no próprio fogo amigo. Para que isso funcione, você precisa de relógios sincronizados, ordens claras e, crucialmente, capacidade de corrigir em tempo real. O barramento está curto, o inimigo ainda tem metralhadoras ativas, precisamos de fumaça, a companhia da direita está presa. Como isso chega? Idealmente por telefone de um observador avançado ou posto de comando avançado. Mas se o fio é cortado, você recorre a mensageiros, sinais visuais ou pombos. Cada alternativa adiciona atraso e incerteza. E então começam os efeitos em cascata. Um atraso de 20 minutos para pedir fogo de supressão pode significar uma companhia destruída. Uma mensagem perdida pode significar que um batalhão inteiro não sabe que a unidade vizinha recuou e, portanto, fica com o flanco exposto. Em histórias oficiais e estudos pós-guerra, essas cascatas aparecem como falta de coordenação. A frase parece burocrática, mas ela é muitas vezes o epitáfio de centenas. Uma das formas mais concretas de ver isso é observar nos diários de guerra e Unit War Diaries, muito preservados em arquivos nacionais, como os eventos são narrados com lacunas. O documento diz: às 7h40 o contato foi perdido. Depois, às 10h15 recebemos notícia de que... E nesse intervalo, algo decisivo aconteceu. Um avanço, um recuo, uma tomada de trincheira, uma infiltração inimiga. O apagão de comunicação é parte do evento, não apenas uma falha de registro. Agora, para não cair numa explicação genérica, precisamos conectar tecnologia a decisões específicas, como falhas de comunicação decidiram batalhas. Aqui há um desafio de rigor. Não dá para afirmar X batalha foi perdida por causa do telefone, como causa única, porque historiadores sérios evitam monocausas. O que dá, e o que a documentação permite, é mostrar momentos em que falha de comunicação foi um fator crítico reconhecido por relatórios oficiais, diários e análises posteriores. Um exemplo frequentemente discutido na historiografia do comando e controle é a Primeira Batalha do Somme, 1916, especialmente nos primeiros dias, quando unidades avançam com expectativas baseadas em supressão de artilharia que nem sempre ocorreu. Em várias análises, incluindo estudos acadêmicos focados em comunicações britânicas no fronte ocidental, aparece o padrão: linhas telefônicas cortadas, dificuldade de relatar situação e comandos de retaguarda operando com um quadro irreal do progresso. Isso não explica sozinho o Somme, a doutrina, terreno, metralhadoras, preparação, objetivos, mas ajuda a entender por que correções e adaptações foram lentas. A documentação pós-ação e as histórias oficiais britânicas mostram repetidamente essa dificuldade de ligação entre frente e retaguarda no meio do bombardeio. Outro exemplo onde comunicação e comando aparecem como tema central é Passchendaele, Terceira Batalha de Ypres, 1917, um cenário em que o terreno enlameado piora tudo. Cabos se tornam quase impossíveis de manter, mensageiros se perdem em um deserto de crateras e água, e a observação é frequentemente limitada por chuva e neblina. Em análises especializadas sobre operações britânicas e o papel das comunicações, o argumento recorrente é que a fricção material, lama, destruição, saturação de fogo, transforma a comunicação em um gargalo tão importante quanto munição. Se você não consegue levar ordem ou pedido de fogo, você não consegue explorar ganhos táticos. Também há episódios em que pombos e mensageiros entram como protagonistas reconhecidos em registros e memória institucional. O caso mais famoso popularmente é o do Lost Battalion americano em 1918, na ofensiva de Meuse-Argonne, onde pombos foram usados sob circunstâncias dramáticas para pedir socorro e corrigir fogo amigo. Aqui é essencial não romantizar além da documentação. Os registros e relatos existem, mas o ponto histórico é claro. Quando linhas falham e mensageiros são mortos, pombos podem ser o último meio de comunicar posição e necessidade. Esse tipo de episódio não é exceção exótica, é sintoma do sistema sob estresse. E o rádio?
Em batalhas de 1918, quando a guerra volta a ter mais movimento, a necessidade de comunicações flexíveis aumenta. A mobilidade quebra linhas fixas, o fio não acompanha a velocidade. É um momento em que soluções mais sem fio ganham valor, mas ainda com limitações. A documentação de serviços de sinalização e relatos técnicos, especialmente de britânicos, franceses e alemães, mostram um aprendizado, a importância de redes mistas, disciplina de transmissão e integração com observação aérea e artilharia. O rádio ajuda, mas não é panaceia. Quando falamos de limites do rádio no início da guerra, vale enumerar com clareza, sem tecnicismo excessivo: peso e volume do equipamento, necessidade de energia, baterias, geradores, antenas vulneráveis e visíveis, treinamento de operadores, vulnerabilidade à interceptação e o desafio de padronizar frequências e procedimentos num exército maciço. E do ponto de vista humano, mais um limite: a confiança. Oficiais habituados ao telefone e ao mensageiro muitas vezes viam o rádio como incerto ou perigoso por denunciar posição. Essa cultura institucional pesa tanto quanto tecnologia. Há também um aspecto que raramente aparece nas narrativas populares. Comunicação não é apenas ordem de ataque, é também logística e administração sob fogo, evacuação de feridos, pedido de munição, aviso de gás, coordenação de engenharia. Nos diários de unidade, muitas mensagens que correm não são heróicas, são vitais. Precisamos de sacos de areia, falta fio, sem água, metralhadoras travadas, trincheira desmoronada. E a guerra moderna, nesse sentido, é uma máquina de suprimentos. Comunicação falhando significa suprimento falhando. Tudo isso nos leva a uma conclusão mais profunda. O problema do comando sob fogo é, no fundo, um problema de incerteza. Em teoria, o comandante quer uma visão contínua do campo de batalha. Na prática, ele recebe fragmentos, um telefonema interrompido, um bilhete atrasado, um pombo que volta com meia mensagem, um sinal visual mal interpretado. A decisão que ele toma é uma aposta, e a Primeira Guerra, com seus exércitos de massa e fogo industrial, multiplica o custo de cada aposta. Agora, o que a historiografia diz? Aqui existem algumas interpretações complementares. Uma linha argumenta que a Primeira Guerra marca a crise do modelo de comando centralizado herdado do século XIX. A guerra de trincheiras com fragmentação do terreno e intensidade de fogo torna impossível controlar tudo de trás. Então surge a valorização de iniciativa local e missão, o que em tradições alemãs se associa ao conceito de Auftragstaktik, embora isso também seja debatido quanto ao grau real de aplicação. Outra linha argumenta que o problema não é centralização versus descentralização, mas a transição tecnológica. Os exércitos estavam aprendendo a integrar novas tecnologias, telefone, rádio, artilharia moderna, aviação, com procedimentos ainda imaturos. Uma terceira interpretação, mais materialista, enfatiza a fricção do ambiente. Não importa a doutrina, sob barragens maciças e terreno destruído, qualquer rede tende a colapsar. O consenso atual entre historiadores militares e especialistas em comunicações tende a combinar as três coisas: tecnologia, doutrina e ambiente. Interagem e a guerra é um processo de aprendizado doloroso em que exércitos constroem redundância e adaptam comando ao que é possível comunicar. Para reduzir o risco, os exércitos multiplicaram meios. O telefone era o principal, mas não o único. Havia sinalização visual, bandeiras, painéis, foguetes. Havia mensageiros a pé e de bicicleta. Havia cavalaria e motociclistas em certos contextos. Havia pombos-correio e, cada vez mais, rádio, o wireless, embora o rádio no início da guerra estivesse longe de ser o que imaginamos hoje. Em termos narrativos, a Primeira Guerra é um laboratório cruel de redundância. Quando um canal falha, outro tenta preencher. E ainda assim, a guerra encontra jeitos de quebrar todos ao mesmo tempo. Vamos ficar no fio mais um pouco porque ele explica muita coisa. Cabos telefônicos em guerra de trincheiras sofrem com 3 inimigos: fogo, terreno e tempo. O fogo é óbvio, bombardeio corta linhas, mas o terreno é mais traiçoeiro.
Lama enterra cabos e afoga conexões. Crateras abrem cortes invisíveis. Água infiltra em isolamentos. E o tempo é o inimigo logístico. Manter uma rede de comunicações é um trabalho contínuo, uma rotina de instalação e reparo que consome homens treinados. Os exércitos precisavam de especialistas, operadores, técnicos, equipes de linha. Em ordens e instruções de serviços de sinalização, muitas vezes preservadas em coleções digitais militares e em bibliotecas, vemos uma preocupação quase industrial com procedimentos, rotas de cabo, profundidade de enterramento quando possível, duplicação de linhas, testes e o envio imediato de patrulhas de reparo após bombardeios. Só que, quando possível, é a expressão que mata. Em batalhas grandes como as ofensivas do Somme em 1916 e Passchendaele em 1917, o bombardeio preparatório e o contrabombardeio transformam o terreno em um oceano de crateras. Nesses cenários, enterrar cabos pode ser impraticável, cavar é lento, expõe homens e pode nem durar. Então as linhas são estendidas superficialmente, passando por bordas de trincheiras, postes improvisados, ruínas. A linha vira algo que funciona na paz do quartel, mas na guerra vira um consumível. E isso muda a relação do comando com a informação. O comandante passa a valorizar mensagens curtas, repetidas, confirmadas, e ainda assim vive com atraso e incerteza. Esse atraso é uma das chaves para entender como falhas de comunicação decidiram batalhas. Não é que uma única linha cortada sempre determine o resultado. É mais sutil. Quando comunicação falha em momentos críticos, ela altera tempo e coordenação. E tempo e coordenação são tudo na guerra industrial. Um ataque depende de minutos, um reforço depende de horas. Uma decisão tomada tarde pode ser tão fatal quanto uma decisão errada. Quando o fio cai, entra o segundo protagonista, o mensageiro. A imagem do corredor atravessando a terra de ninguém parece cinematográfica, e é, mas na prática era um sistema institucionalizado. Exércitos criavam rotinas de mensagens por escrito, formulários, horários, senhas e mensageiros designados. E, ao mesmo tempo, eles sabiam que esse sistema tinha um custo humano pesado. A Primeira Guerra transforma o mensageiro em uma função de alto risco, especialmente quando a mensagem precisa cruzar zonas batidas por metralhadoras e artilharia. Em relatos oficiais e memórias, aparece o mesmo padrão. Mensageiros não retornaram. Mensageiro morto. Ordem enviada por 2 mensageiros em rotas diferentes. Essa duplicação, mandar 2 ou 3 homens com a mesma mensagem, é por si só uma confissão de vulnerabilidade. Você não duplica quando confia, você duplica quando espera perdas. Aqui é importante ser didático, sem romantizar. Mensageiro não é apenas coragem individual, é logística de informação. A mensagem pode ser curta, avance às 6h20, pode ser complexa, mantenha a linha até o ponto X, coordene com unidade Y, aguarde barramento. Quanto mais complexa, maior o risco de erro. Mensagens verbais se deformam. Mensagens escritas exigem tempo de leitura e compreensão sobre fogo. E o mensageiro, além de vulnerável ao inimigo, é vulnerável ao ambiente, fumaça, gás, chuva, lama, escuridão. Há casos registrados em diários e relatórios de mensageiros que se perdem, caem em crateras, retornam por outra rota, entregam tarde ou entregam a unidade errada em um labirinto de trincheiras que muda a cada bombardeio. E mesmo quando a mensagem chega, ela chega ao ser humano, que está exausto, sob estresse, possivelmente sem mapa atualizado, ouvindo gritos e explosões. A comunicação não falha só por interrupção do canal, ela falha por interpretação. Muitos exércitos tentaram padronizar linguagem e formulários para reduzir a ambiguidade. Em instruções de Estado-Maior e manuais, vemos o esforço de escrever ordens de modo claro, breve, com horários e referências de mapa. Isso é parte da história. O século XX aprende que comunicação militar não é apenas tecnologia, é doutrina, procedimento, treinamento. E quando pensamos em como falhas de comunicação decidiram batalhas, a lição mais séria não é a tecnologia falhou. É que a guerra moderna cria condições em que nenhuma tecnologia é suficiente sozinha. O fio dá velocidade, mas é quebrável.
O mensageiro dá flexibilidade, mas é mortalmente caro. O pombo dá uma chance improvável, mas é limitado e assimétrico. O rádio dá alcance sem fio, mas é pesado, interceptável e ainda imaturo. O comando precisa, então, de redundância e de uma doutrina que aceite a perda de controle em certos níveis, porque o controle total é uma ilusão. Se tivéssemos que filmar essa história, a imagem recorrente seria a mesma: um posto de comando com um mapa, um telefone tocando, um operador tentando reconectar, um mensageiro saindo para a chuva de estilhaços, um pombo sendo solto no meio da fumaça e um oficial olhando o relógio. O relógio é, talvez, o personagem invisível, porque na Primeira Guerra, comunicação não é apenas se a mensagem chega, é quando chega. E o tempo no fronte é medido em vidas. À medida que a guerra avança, os exércitos aprendem práticas que hoje parecem óbvias: duplicar linhas, enterrar quando possível, criar rotas alternativas, treinar equipes de reparo, estabelecer horários e códigos, usar múltiplos mensageiros, integrar rádio gradualmente, padronizar relatórios. Esses aprendizados aparecem em manuais e compilações de lições, documentos que muitas vezes são publicados no pós-guerra por serviços de sinalização e escolas militares. E, no entanto, a lição final é humilde. Você pode reduzir a falha, mas não pode eliminá-la. E é por isso que, quando você olha para as grandes batalhas da Primeira Guerra, você não deve imaginar apenas ataque e defesa. Você deve imaginar um sistema nervoso tentando funcionar enquanto o corpo inteiro é esmagado. Cada cabo cortado é um nervo rompido. Cada mensageiro morto é uma sinapse que não dispara. Cada pombo que não volta é uma informação que morre no ar. Cada transmissão interceptada é um pensamento ouvido pelo inimigo. E, nesse sentido, a guerra do século XX nasce como uma guerra de comunicações, não no sentido abstrato de propaganda, mas no sentido literal: falar e ouvir sob fogo. No fim, talvez a pergunta mais cinematográfica e mais séria seja esta: quando um comandante assina uma ordem, ele está realmente comandando ou apenas esperando que o mundo permita que sua voz exista? A Primeira Guerra responde com brutalidade. Comando é sempre uma negociação com a fricção, e muitas vezes quem vence é quem constrói mais caminhos para uma mensagem sobreviver.